Tomamos a entrevista com o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, um dos mais jovens do Brasil, creio eu. Quantos anos o senhor tem, deputado? Eu tenho 26 anos, eu sou um dos mais jovens do Brasil mesmo e sou o mais novo aqui da Assembleia. Costumo ser o caçulinha, inclusive eu faço sempre uma piada que eu nunca vou conseguir abrir uma sessão aqui na Assembleia, que você precisa sempre de 2 deputados e é sempre o mais velho quem faz a abertura da sessão. Então o meu sonho de um dia abrir a sessão na Assembleia Legislativa vai ficar para uma próxima legislatura. É isso aí, deputado. Olha só, eu só hoje entrevistei 3 prefeitos e todos eles relatam os desafios e as dificuldades em administrar tantos problemas quanto quando enfrentamos uma pandemia. E aí eu pergunto para o senhor, existem demandas dos prefeitos para o legislativo? Digo isso porque hoje, inclusive, às 14h30, salvo engano, os deputados vão apreciar os projetos de lei que tratam da decretação do estado de calamidade e também a flexibilização na liberação de recursos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessas demandas dos municípios e o quanto o legislativo pode auxiliar nesses casos. Claro. Bom, como eu vinha dizendo, eu acredito que o executivo, seja por parte do município, seja por parte do governo do estado, ele deve flexibilizar um pouco a questão da quarentena. Foi feito o pedido de estado de calamidade que será referendado pela Assembleia Legislativa. Durante a discussão desses 3 pedidos, o primeiro é do governador do estado com relação ao estado de calamidade, o segundo é do prefeito da capital, o senhor Bruno Covas, e o terceiro é do Tribunal de Contas com relação aos 645 municípios do estado paulista. Eu vou ser bem direto. Houve reclamação por parte de muitos munícipes de diversas cidades do estado de São Paulo, que eles estão vivendo como é que eu posso dizer? Quase que uma ditadura. As pessoas não estão podendo nem sequer ir na esquina, não conseguem ir às praças, não conseguem fazer absolutamente nada, que já são pegas e levadas para a delegacia para poder prestar depoimento, né? Como se elas fossem criminosas. Isso, ao meu ver, não é legal, isso não é bacana. O cidadão trabalhador está sendo tratado como se fosse um bandido, como se fosse um criminoso. Dentro disso, eu acredito que a aprovação de um estado de calamidade a essa altura é você dar o aval, tanto para os prefeitos como para o governador, continuar atuando dessa maneira. E para mim não é isso. Eu sei que esse estado de calamidade que será aprovado aqui na Assembleia, muito provavelmente, ele está relacionado mais com a questão orçamentária e fiscal do que efetivamente a abertura ou fechamento do comércio. Mas eu acredito que, através desses projetos, nós consigamos, sim, chamar a atenção, seja do governo do estado, seja dos prefeitos municipais, para que não faça o seu próprio povo sofrer tanto, porque eles já estão sofrendo presos dentro de casa. Se você espalhar o terror da forma com que está sendo feito, eu sei que houve pessoas, barbeiros, que foram presos porque tentaram abrir o comércio, tudo bem, chegar lá, dar a multa, reclamar, bababá, fazer aquela coisa porque teve um decreto feito pelo prefeito, tudo bem, mas levar para a delegacia é desnecessário. Tentativa de uma carreata, né? Esqueci exatamente qual cidade que aconteceu, mas foi impedida, né? Houve, inclusive a polícia foi até lá para tentar impedir. Eu acredito que nós não podemos utilizar dessa pandemia para tentar colocar um estado de exceção, seja nos municípios, seja no estado, seja no nosso Brasil. Então, dentro disso, eu vou chamar a atenção dos prefeitos, seja como o único deputado dessa casa, votando não, porque eu sei que vai acabar passando de qualquer forma, mas eu votarei não, chamando a atenção do governador e também dos prefeitos para que flexibilize um pouco a atuação contra a população, porque o Estado ele não pode servir dessa forma. Queria aproveitar a deixa e passar algumas informações que eu estou sendo muito cobrado por parte da população com relação a um acontecimento que ocorreu no complexo hospitalar Padre Bento, se me permite. Claro. Uma senhora, ela faleceu de parada cardiorrespiratória, problemas respiratórios, insuficiência respiratória, eu não sei exatamente o termo, mas é uma senhora que já apresentava, antes do seu falecimento, problemas de cardiopatia, problemas de hipertensão. E ela não apresentava sintomas de coronavírus, né, que é tosse, que é falta de respiração e etc. Aquela coisa toda que o coronavírus traz para as pessoas. E essa senhora, ela veio a falecer, ela estava
bem, foi ao banheiro, foi tomar banho e faleceu, né? E a família dela foi tentar retirar o corpo para poder fazer o velório e o hospital proibiu, porque colocaram, através de uma determinação que foi feita por um decreto do governo do estado, de que não poderia retirar, porque todos eles que falecessem dessa forma, do mesmo jeito que foi a senhora, deveria ser considerado como suspeita de coronavírus, né? Então, a família veio, reclamou, o caso repercutiu, houve uma grande viralização nas redes sociais, viralizou nas redes sociais, as pessoas nos procuraram, pedindo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? A gente precisa saber, esses dados são confiáveis, não são confiáveis, porque a família está dizendo que ela não tinha sintomas de coronavírus, como é que o hospital pode prender, como é que o governo do estado, através dessa portaria, pode fazer isso, né? Então, conversando com alguns médicos, eu percebi que, de fato, eles são obrigados a diagnosticar como suspeitas de coronavírus quando acontece algum tipo de morte cardiorrespiratória. Neste momento, não é o que nós precisamos. Nós precisamos de dados precisos para a população, porque nós não podemos, de forma alguma, dar a entender que há alguma espécie de manipulação. Então, eu protocolei aqui na Assembleia também um decreto legislativo que susta os efeitos deste decreto que foi promulgado pelo governador. Se nós tivéssemos, por exemplo, o que está acontecendo na Itália, de 800 mortes, 900 mortes por dia, faria até sentido você ter um decreto desses, porque você não ia conseguir ter o controle para contabilizar, para poder passar uma informação segura para a Secretaria de Saúde. Mas não é o que acontece no nosso Brasil. Nós precisamos de dados precisos. Então, o que nós estamos trabalhando é veicular o máximo possível de testes, né, o máximo possível de testes e fazer com que a população se sinta segura, né, dando certeza absoluta apenas aos casos confirmadíssimos de coronavírus e não o que aconteceu ontem, infelizmente, no hospital público, né? Fica aqui só o meu registro, porque muita gente acabou me cobrando e eu precisava dar esse respaldo. Com certeza, e naturalmente este caso precisa ser apurado para que o documento tenha validade, inclusive para a própria família. Sim, sim, com certeza. Porque existem, inclusive, alguns protocolos bem diferentes para o velório e enterro das pessoas com a Covid-19. O deputado trouxe informações importantes e compartilhou alguns de seus projetos aqui para a nossa audiência. Deputado, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o público de casa e também dissesse o que vai acontecer hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e também, se o senhor puder compartilhar o que os deputados devem fazer nesses próximos dias, seria importante. Claro, claro. Queria dizer a toda a população que está nos assistindo nesse momento que eu estou lutando aqui na Assembleia de São Paulo para que o seu direito de ir e vir seja preservado, para que você tenha, sim, a sua segurança, tenha a responsabilidade de cuidar do seu familiar, do idoso, da idosa, que vai precisar de cuidados especiais nesse momento. Mas o Estado ele não pode tolir o seu direito de trabalhar, o seu direito de fazer o comércio, o seu direito de poder levar o sustento para a sua família, né? Estou lutando também para que as informações sejam repassadas de forma clara para o povo, de forma clara e transparente, que não venha agir nenhum tipo de tentativa de manipulação dessas informações, lutando para que, já que nós estamos confinados graças à quarentena horizontal, para que a população tenha um mínimo de respaldo, para que eles tenham, sim, por parte do governo estadual ou do governo federal, né, o mínimo possível para conseguir sobreviver, seja através de uma espécie de bolsa mensal, seja através de financiamento de crédito às empresas, microempreendedores, e a gente vai continuar batalhando. Hoje, aqui na Assembleia, nós vamos votar a partir das 2h30 da tarde, os pedidos de estado de calamidade do Estado, do município da capital e também dos 645 municípios do Estado de São Paulo. Nas próximas, nós votaremos também, se Deus quiser, projetos relacionados ao coronavírus de deputados, e eu acredito que agora a Assembleia vai entrar em um protagonismo para conseguir defender a população paulista e, é claro, os interesses de todos nós. Eu conversei com o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL. Deputado, muito obrigado por sua participação. Agradeço. Volte mais vezes ao jornal e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.